Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de agosto de 2021. Qual a diferença entre personalidade, temperamento e caráter? Parte 3. Personalidade, temperamento e caráter têm conceitos distintos, mas totalmente interligados. Talvez por esse motivo as pessoas tendem a confundir cada um deles e muitas vezes criam estereótipos ou realizam julgamentos por conta dessa confusão. Por isso, vale compreender um pouco mais sobre cada um. A personalidade, padrões mais estáveis e arraigados no modo de cada um se comportar, emocionar, pensar e se motivar, é construída durante a infância e parte da adolescência. Neste processo, o recém-nascido vem com uma série de tendências comportamentais, emocionais e cognitivas, incluindo o potencial intelectual sobre a qual todas as suas vivências e aprendizagens e influência do ambiente se somarão, resultando nas características mais duradouras e globais de sua personalidade, diz o psicólogo Ricardo Wagner, professor da Faculdade de Psicologia da PUC Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Dessa forma, a personalidade compõe o resultado final do efeito do ambiente sobre a base inata do temperamento. Isso porque a partir do nascimento, o indivíduo pode ter suas tendências temperamentais biológicas potencializadas, minimizadas ou consolidadas. Já o caráter é um conjunto de aprendizagens relacionado às regras de conduta moral que norteiam a sociedade. Ou seja, tem a ver com o desenvolvimento moral e ético do indivíduo e pode ter variabilidade conforme a cultura em que está inserido, completa Wagner. Para Marcela Mansur Alves, mestre em Psicologia e docente na UFMG Universidade Federal de Minas Gerais, a personalidade pode ser entendida como um sistema maior. Temperamento e caráter não mudam a personalidade porque fazem parte dela, diz. Definindo a personalidade, personalidade é um conceito individual e único. Ela reúne um conjunto de condutas, emoções e cognições que irão compor um padrão comportamental de uma pessoa. De maneira simples, se considera que a personalidade de cada indivíduo é formada pelo temperamento, base biológica genética dos comportamentos e todas as influências das aprendizagens ambientais a partir do nascimento, caráter e demais aprendizagens, define Wagner. A personalidade pode ser modificada pelos acontecimentos da vida. Entretanto, a partir do momento em que está constituída de forma mais estável, fica mais difícil mudá-la. Segundo Alves, a personalidade tende à estabilidade, embora acontecimentos específicos possam alterar alguns desses elementos que a compõem. Já Eduardo Legal, professor na disciplina de Psicopatologia da Univali Universidade do Vale do Itajaí, explica que a personalidade não deve ser tratada como um padrão fixo, pois as experiências ao longo da vida podem influenciá-la. As pessoas são muito diferentes e são mais plásticas do que o conhecimento popular imagina, defende. Definindo o temperamento é o componente psíquico inato, geneticamente herdado. Ainda assim, não deve ser tratado como imutável. De acordo com Wagner, as experiências de vida, principalmente na infância, mais ainda na primeira infância, irão constituir novas tendências no modo do indivíduo ser e agir no mundo. Entretanto, estudos mais atuais demonstram que não temos como reverter 100% de nossa tendência genética.
Por exemplo, um sujeito que nasceu com uma tendência baixa à extraversão, poderá se tornar uma pessoa sociável, mas jamais será aquele que se destaca dos demais por sua desinibição, explica o psicólogo. Definindo o caráter segundo Alves, o caráter pode se moldar de acordo com o desenvolvimento, sendo que educação e cultura podem interferir nesse resultado. Ele é parte da personalidade, majoritariamente desenvolvido por meio da experiência e aprendizagem. Seriam valores em ação ligados ao significar as consequências das nossas experiências no mundo, confirma a psicóloga. Portanto, caráter são todos os componentes mais previsíveis de nossas reações morais em contextos interpessoais, nossas regras de convivência e respeito aos outros. O caráter são as características que foram aprendidas ao longo da vida, podendo demarcar o caminho do sujeito, finaliza Legal. Na Revista Espírita de março de 1869, Allan Kardec esclarece: se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. Assim, o espírito é o artífice de seu próprio corpo, por assim dizer, modela-o, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Assim sendo, a perfeição do corpo nas raças adiantadas seria o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa o seu utensílio à medida que aumentam as suas faculdades. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bile ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão sente vir a saliva, ou, como se diz vulgarmente, vir água à boca à vista de um prato apetitoso. Não é o alimento que pode superexcitar o órgão do paladar, pois não há contato, é, portanto, o espírito, cuja sensualidade é despertada, que eide pelo pensamento sobre esse órgão, ao passo que, sobre um outro espírito, a visão daquele prato nada produz. Dá-se o mesmo em todas as cobiças, todos os desejos provocados pela visão. A diversidade das emoções não pode ser compreendida, numa porção de casos, senão pela diversidade das qualidades do espírito. Tal é a razão pela qual uma pessoa sensível facilmente derrama lágrimas, não é a abundância das lágrimas que dá a sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito que provoca a abundante secreção de lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo modelou-se sob esta disposição normal do espírito, como se modelou sob a do espírito glutão. Seguindo esta ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve levar ao temperamento bilioso, de onde se segue que um homem não é colérico porque é bilioso, mas que é bilioso porque é colérico. Assim acontece com todas as outras disposições instintivas, um espírito mole e indolente deixará o seu organismo num estado de atonia em relação com o seu caráter, ao passo que, se ele for ativo e enérgico, dará ao seu sangue, aos seus nervos, qualidades bem diferentes. A ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente, que por vezes se vêem graves desordens orgânicas produzidas por efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar "a emoção lhe fez subir o sangue", não é assim despida de sentido quanto se podia crer. Ora, o que pôde alterar o sangue senão as disposições morais do espírito? Este efeito é sensível sobretudo nas grandes dores, nas grandes alegrias, nos grandes pavores, cuja reação pode chegar a causar a morte. Vemos pessoas que morrem do medo de morrer. Ora, que relação existe entre o corpo do indivíduo e o objeto que causa pavor, objeto que, muitas vezes, não tem qualquer realidade?
Diz-se que é o efeito da imaginação, seja, mas o que é a imaginação senão um atributo, um modo de sensibilidade do espírito? Parece difícil atribuir a imaginação aos músculos e aos nervos, pois então não compreenderíamos por que esses músculos e esses nervos não têm imaginação sempre, porque não a têm após a morte, porque o que nos causa um pavor mortal, noutros excita a coragem. Seja qual for a sutileza que usemos para explicar os fenômenos morais exclusivamente pelas propriedades da matéria, cairemos inevitavelmente num impasse, no fundo do qual se percebe, com toda a evidência, e como única solução possível, o ser espiritual independente, para quem o organismo não é senão um meio de manifestação, como o piano é o instrumento das manifestações do pensamento do músico. Assim como o músico afina o seu piano, pode-se dizer que o espírito afina o seu corpo para pô-lo no diapasão de suas disposições morais. Balneário Gaivota, 31 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.